Meus amigos e amigas do GEPAR, boa noite a todos e a todas. Rogamos nesse instante que Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz, nos dê a sua inspiração e que nós possamos passar em nome dele momentos agradáveis aqui nesse nosso encontro virtual. Eu sou o Carlos Odilon, sou trabalhador da Casa Espírita Cristã da cidade de Além Paraíba. Esse ano de 2020 eu tive a oportunidade de estar aí com vocês pessoalmente, se não me falha a memória, no finalzinho de janeiro, foi um domingo à tarde, aí na cidade de Niterói. Agora, diante dessas necessidades especiais que estamos vivendo nos dias de hoje, respeitando as diretrizes de segurança das autoridades de saúde, nós estamos aqui reunidos através deste meio tecnológico. E observe você que isso é uma bênção. Não é a primeira pandemia da humanidade. A última desse porte registrada foi a famosa gripe espanhola, causada por um vírus da família influenza, e foi algo extremamente difícil. No entanto, é a primeira experiência da humanidade onde, mesmo respeitando o distanciamento social necessário para que a gente possa fazer a melhor gestão possível desse momento de dificuldade, nós podemos estar próximos afetivamente. Então, é a primeira vez que, socialmente afastados, nós podemos estar afetivamente próximos. E isso é a bênção que a tecnologia nos traz. Mas hoje eu reservei alguns instantes para vir aqui conversar com vocês sobre a importância de se estudar Kardec. Muitos de nós espíritas, e veja, nós somos o povo, a cultura que mais lê, mas muitos de nós espíritas, e eu me enquadro nessa estatística, nós lemos a doutrina espírita, tanto as obras básicas quanto as obras subsidiárias, nós lemos com o objetivo de aumentar um pouco o nosso conhecimento sobre a vida, nós lemos com o objetivo de aumentar um pouco o nosso conhecimento de história, ou seja, o aporte nos conteúdos culturais tem sido muitas vezes o carro-chefe, o gestor das nossas leituras. No entanto, a doutrina espírita ela é grande demais para que a gente possa ficar preso somente no elemento de aporte cultural. Ela tem muito mais a fazer por nós, desde que nós passemos a ler com olhos de ver. Dividir esse nosso estudo, essa nossa conversa, apesar de ser um monólogo, porque aqui infelizmente a gente não tem a oportunidade aí de fazer aquela troca, aquela conversa, eu dividi em dois momentos. Um primeiro momento mais histórico, para a gente ter uma noção melhor da doutrina espírita e também uma noção melhor do brilhantismo desta alma que é Hipólito Leon Denis Rivail. E um segundo momento, que é para fazer a proposta de uma reflexão um pouco mais profunda, talvez um pouco mais sincera e detalhada acerca dos conteúdos espíritas nas nossas vidas. Para início de conversa, a maioria de nós que ouviu palestras, que leu alguma coisa na literatura espírita, ou que frequentamos a mocidade espírita, a escolinha espírita de evangelização, ou seja, independente do nosso histórico, nós temos ouvido que a doutrina espírita começou a surgir nos Estados Unidos, mais ou menos entre os anos de 1848 e 49, na cidadezinha de Hydesville, na casa da família Fox. O que aconteceu lá? A família Fox morava numa casa que tinha a fama de ser uma casa mal assombrada desde há anos anteriores à morada daquela família ali. O senhor Fox, ele era um pastor protestante. E quando começava a se ouvir alguma coisa diferente que não se sabia explicar,
né? Barulhos, ruídos, tremores. Ele pegava, abria a Bíblia e começava, entre aspas, a exorcizar aqueles ruídos, aqueles barulhos. Normalmente eles se calavam. No entanto, numa determinada noite, se não me falha a memória bibliográfica, foi na noite de 31 de março, aqueles ruídos não se calaram. As menininhas, né, as famosas irmãs Fox, como toda criança autêntica, muito curiosa, elas estabeleceram uma linguagem, mesmo que ainda primitiva, mas uma linguagem. Viraram para o, entre aspas, ruído e disseram o seguinte: olha, nós vamos fazer perguntas e você responda com batidas. Uma batida sim, duas batidas não, ou vice-versa. E assim estabeleceu-se um diálogo e foi descoberto que aqueles ruídos, eles eram provocados pelo espírito de um homem que havia sido morto naquela casa há muitos anos atrás, quando aquela casa era habitada pela família Wickman. Aquele homem, ele era um vendedor ambulante, aquilo que aqui no Brasil, colônia, e até mais tarde, no início do Brasil República, nós conhecemos com o nome de caixeiro viajante. Caixeiro viajante é porque ele tinha um monte de caixas lá com seus produtos e tal, e viajava vendendo os tais produtos. Aquele homem, ele havia ganhado um abrigo naquela casa numa determinada noite. A família Wickman matou, roubou os seus pertences, as suas mercadorias, né, o dinheiro que ele tinha, e o enterrou no porão. É lógico que na manhã seguinte todo mundo foi escavar o porão daquela casa para fazer a comprovação histórica do fato dado na noite anterior. Nada foi descoberto de início, porque não foi encontrado ali um cadáver. Somente anos mais tarde, quando uma tempestade tropical acometeu aquela região e uma parte da casa caiu, revelou uma parte do porão que era desconhecida, uma parte do porão que havia sido fechada, e, escavando aquela parte desconhecida do porão, foi encontrado o esqueleto de um homem, da mesma forma que aquele espírito, através das batidas, havia revelado. Comprovou-se naquele momento a veracidade do fato da comunicação mediúnica. Mais tarde, esses fenômenos mediúnicos se transferiram para a Europa, como todos nós conhecemos a história. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: a doutrina espírita não começou a surgir ali, nem tampouco aquele fenômeno com as irmãs Fox foi a primeira comunicação mediúnica direta entre encarnados e desencarnados. Muito pelo contrário, foi uma comunicação bem primitiva, utilizando-se uma linguagem improvisada ali segundo a demanda, segundo a necessidade. Se nós estudarmos a história da humanidade, nós vamos ver que a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, ou seja, os fenômenos mediúnicos, eles sempre existiram e foram narrados pela história. Quer ver só? Vamos olhar o fato sobre o aspecto religioso e sobre o aspecto histórico, excluindo o contexto religioso. Primeiro, no contexto religioso, nós temos passagens fantásticas no Antigo Testamento. O povo hebreu, que era escravo no Egito e saiu marchando, como todos nós conhecemos a história do Êxodo, sob a liderança de Moisés, eles tinham o hábito de consultar os mortos. Tanto que, para colocar aquela situação em ordem, Moisés pudesse sair dali marchando com não sei quantas mil pessoas, mas era uma quantidade imensa, para que ele pudesse liderar sozinho, ele colocou uma lei que está lá no livro Deuteronômios. Ele vai dizer o seguinte: está proibido evocar ou falar com os mortos, porque era uma prática. Mas, para finalizar a questão do contexto do Antigo Testamento, eu gostaria de que vocês se lembrassem do livro do profeta Samuel. Samuel narra uma história onde o rei Saul
sabendo que os filisteus eram um outro povo, estava armando seus exércitos para vir conquistar as suas terras, ele ficou apavorado e ele não era um bom estrategista militar. O rei que o antecedeu, que também tinha o nome de Samuel, o mesmo nome do profeta autor do livro, era um excelente estrategista. Mas como falar com Samuel, já que Samuel estava morto? Simples. Era procurar um médium, na verdade uma médium, e evocá-lo. E ele vai na periferia, na zona rural da cidadezinha de Endor, procura uma médium, ou também conhecida na linguagem do Antigo Testamento como necromante, em algumas traduções, e pede para que ela faça subir, era a linguagem que eles utilizavam, porque eles imaginavam que os espíritos estavam nos túmulos, e quando você o fazia subir, ele saía de lá e vinha conversar e vinha se comunicar. Samuel veio, Saul o reconhece, e eles conversam ali longamente. Essa comunicação mediúnica autêntica, narrada no Antigo Testamento, no livro de Samuel, é uma comunicação tão clara e tão direta quanto as comunicações mediúnicas que nós temos nas reuniões de tratamento e orientação espiritual nos dias de hoje. Uma linguagem clara e direta. Saindo do Antigo Testamento e vindo para o Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus. E Jesus ele tem uma peculiaridade que vai manifestar algo extremamente importante. Tanto ele conversa com espíritos superiores, quanto ele conversa com espíritos inferiores. Nós vamos encontrar narrativas nos evangelhos, nos 4 evangelhos, que compõem o Novo Testamento, de Jesus conversando com os antigos profetas, e em outros momentos, Jesus conversando com os espíritos obsessores que atormentavam aqueles que à época eram chamados de endemoniados. Todos nós conhecemos a história de Jesus na sinagoga naquele sábado, quando entra um endemoniado, ou seja, um obsidiado. O espírito obsessor reconhece Jesus: que queres comigo, Jesus de Nazaré? E Jesus vira e fala: cala-se, sai dele. E ele sai. Então, Jesus ele é alguém que se comunica com os dois hemisférios da evolução espiritual. Ele se comunica com os espíritos superiores e se comunica com os espíritos inferiores. Comunicação mediúnica. Mas fora do contexto religioso, nós vamos encontrar passagens hilárias e muito enriquecedoras. Você lembra do Sócrates? Pois é, aquele filósofo de há 400 anos antes da era cristã, 495 anos antes da era cristã. Uma das máximas socráticas é a proposta do autoconhecimento. Que outro fato que eu acho engraçadíssimo: conhece-te a ti mesmo. Pelo amor de Deus, não dá para conhece-te ao outro. Ué, conhece-te ou conhece a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo é um pleonasmo terrível. Mas está valendo o pleonasmo para que a gente possa reforçar bastante a proposta, porque ela é fantástica. É a proposta de maior valor terapêutico que existe. Bom, todos nós sabemos, eu vou só recordar para você como que Sócrates conheceu essa máxima. Ele foi até o templo dos Delfos e, ao chegar no templo dos Delfos, ele viu esculpido num pequeno contorno de pedras que tinha em volta de um laguinho essa máxima: conhece-te a ti mesmo. O que Sócrates estava indo fazer no templo dos Delfos? O que tinha lá? Um monte de sábios? De fato, tinham alguns, mas o mais importante não era isso. No templo dos Delfos tinha uma pitonisa famosa. O que era a pitonisa? Era uma médium que recebia o piton, o espírito. As pessoas iam lá para pedir orientações espirituais e conversar com o mundo dos espíritos. Pitonisa era médium, piton é o nome, um dos nomes gregos que significa espírito. Bom, agora, só de curiosidade, um certo sábio
não pseudo-sábio ateniense, foi um dia perguntar a Pitonisa, achando que ele era o máximo, que estava abafando no caso. Chega lá para a Pitonisa, me responde uma coisa, perguntando para o espírito Piton, através da Pitonisa. Me responde uma coisa, quem é o mais sábio dos atenienses? E ela respondeu, Sócrates. E o indivíduo ficou revoltado, achando que ia dizer que era ele. E ele, meio revoltado, fez aquela pergunta que todo revoltado faz. Por que Sócrates? Ela vai responder o seguinte, porque ele sabe que só eu sei que ele não sabe nada. Mas um último fato que revela aí a mediunidade, a comunicação com os espíritos, eu vou me reportar ainda na área da filosofia a um discípulo de Sócrates, chamado Platão. Platão, um dos pais da filosofia moderna, uma joia da humanidade. Platão narra que em sono ele viajava pelo mundo das ideias e trazia de lá muitos dos conteúdos que ele iria trabalhar aqui conosco, com as pessoas. Que mundo das ideias era esse? Era um mundo espiritual. Mundo das ideias foi a melhor forma de traduzir numa linguagem concreta as experiências que ele, Platão, tinha no mundo espiritual. Todos nós espíritas conhecemos o mecanismo do estado de êxtase, ou o mecanismo de desprendimento parcial que nós sofremos todas as noites enquanto o corpo dorme. O corpo dorme e nós, o espírito encarnado naquele corpo, nos desprendemos parcialmente e entramos em contato com o mundo dos espíritos. E ali conversamos, trocamos ideias, cada um de nós procura as suas afinidades. Isso é uma reflexão importante, né? Quais são as suas afinidades? O que você procura durante o dia é isso que você vai procurar durante a noite. Por isso que tem muita gente com um sono extremamente perturbado, muita gente com um sono confuso e o indivíduo acorda falando, meu Deus, parece que eu carreguei pedras a noite inteira. Bom, mas Sócrates tinha uma particularidade. Ele era um médium, mas não um médium de mediunidade, psicofonia ou psicografia propriamente dito. Ele era um médium sonambúlico. E uma das características da mediunidade sonambúlica é poder trazer de volta para o consciente aquilo que o indivíduo experimentou enquanto estava com o corpo dormindo, enquanto estava desprendido parcialmente do corpo através do processo do sono. Platão, ele era um médium sonambúlico que tinha essa capacidade. Bom, agora você já sabe que a mediunidade ela vem desde a mais remota época da humanidade, sempre se conversou com os espíritos desencarnados, e não foi somente ali com as irmãs Fox, naquela linguagem improvisada de acordo com a necessidade. Você pode até perguntar então, poxa, por que a doutrina espírita não surgiu na época de Moisés? Por que a doutrina espírita não surgiu na época de Jesus? Por que não surgiu com Sócrates ou Platão? Nem com as irmãs Fox. A doutrina espírita vai surgir com Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso Allan Kardec. Você talvez não saiba, mas eu vou te contar uma curiosidade. Antes da doutrina espírita, o povo ou a cultura que mais estudou a mediunidade, estudou meticulosamente a mediunidade, foram os russos da antiga União Soviética. Existe um livro que você consegue encontrar na internet de forma gratuita, em formato de PDF, chamado Experiências Psíquicas Muito Além da Cortina de Ferro. Eles estudavam a mediunidade a fundo. Mas por que então que a doutrina espírita não surgiu com os russos da antiga União Soviética? Porque eles estudavam a mediunidade com um objetivo bélico. Eles estudavam a mediunidade com o objetivo de subjugar o outro,
de utilizar a telepatia, que é uma forma, entre aspas, de comunicação que o outro, o inimigo, não consegue detectar. Eles estudavam a mediunidade de efeitos físicos, a telecinesia, que é a capacidade de mover objetos, para ver se eles conseguiam mover objetos contra aqueles que eles endereçavam como inimigo. Ou seja, eles estudavam a mediunidade com fins bélicos. E a doutrina espírita deveria vir sob a égide de alguém que colocasse todo o conhecimento espírita em prol da humanidade e não em prol de si mesmo ou em prol de um determinado povo ou cultura. É um conhecimento, um campo do conhecimento, na verdade, que deveria vir para explicar muitas perguntas e demandas das vidas, para afagar muitos corações, para criar esperanças e para nos impulsionar para o futuro. Para que isso acontecesse, era necessário que a doutrina espírita viesse com alguém, com um gestor, um provedor, que ele fosse sustentado sobre duas grandes colunas. Uma coluna da sabedoria e uma coluna da moralidade. Por que coluna da sabedoria? A grande diferença entre um sábio e um não sábio não é o volume de conhecimento que ele tem. Isso não é sabedoria, isso é cultura. Cultura qualquer um de nós consegue. Mas o que vai diferenciar entre um sábio e um não sábio é a forma com que ele olha para os eventos, para os fenômenos, ou seja, a forma com que ele olha para a vida. Se ele olha na certeza de que sabe o que está acontecendo, ou se ele olha querendo aprender o que está acontecendo. O cientista mais famoso que talvez tenha se interessado pelos fenômenos espíritas, os fenômenos das mesas girantes, foi o físico Faraday. Faraday tem contribuições na área da física e na área da elétrica que até hoje nós utilizamos do ponto de vista tecnológico. Ele olhou e falou, isso daí é coisa de magnetismo, virou as costas e foi embora. Ou seja, faltou-lhe sabedoria para investigar e buscar respostas. Quando Hipólito Leão Denisard Rivail teve contato com o fenômeno das mesas girantes, ele buscou fazer perguntas. Fez algumas perguntas e, entre aspas, as mesas responderam de forma muito coerente. Ele falou, olha, mesa não tem cérebro para pensar, não tem músculos para se mover. Então alguma coisa está acontecendo aqui, eu quero saber o que é. Até que, entre aspas, as mesas falaram. Não são as mesas que falam, somos nós, os espíritos que, como vós, já estivemos encarnados aí na Terra e hoje estamos desencarnados, estamos no mundo espiritual. Então, quebrava-se o véu que separava o mundo espiritual do mundo material e o mundo espiritual revelava-se para Hipólito Leão Denisard Rivail. Ele começa a trabalhar. Mais tarde, os seus trabalhos serão publicados no primeiro livro que a doutrina espírita publicou oficialmente. É o marco inicial da instalação da Era do Espírito no planeta Terra, 18 de abril de 1857. Era um sábado. Não pense você que eu estou me recordando de uma reencarnação anterior. Não, gente, eu li isso na literatura, tá? Fiquem tranquilos. Mas era um sábado. O livro chegou na livraria da família Danty, mais ou menos entre 9 e 10 horas da manhã, e foi colocada sob uma prateleira encapada com um veludo verde que ficava de frente para a vidraça que dava acesso à Galeria d'Orléans. A Galeria d'Orléans ficava no Palais Royal, no Palácio Royal. Era o que hoje nós vamos conhecer como Shopping Center. O senhor e a senhora Danty eram simpatizantes do espiritismo e participavam de algumas reuniões com Allan Kardec. E o senhor Danty havia prometido que ele publicaria o livro. Desencarnou antes da publicação, mas a sua viúva, a senhora Danty,
cumpriu com a promessa. Mas para finalizar, falta essa parte, falta falar da outra coluna na qual deveria se sustentar aquele gestor, o provedor ou o codificador da doutrina espírita, que é a coluna da moralidade. Teria que ser alguém que colocasse todo aquele trabalho que teve, todo aquele conteúdo em prol da humanidade, para aqueles objetivos que eu já citei anteriormente. E Hippolyte Léon Denis Rivail, nosso Allan Kardec, é uma joia, não da humanidade, mas da espiritualidade. Ele está acima da humanidade. Ele é um indivíduo extremamente, desde aquela época ele já mostrava esses sinais, extremamente caridoso. Atendia alunos que não podiam pagar, atendia esfaimados que batiam a porta e muitas vezes colocou dinheiro suado do próprio bolso para poder imprimir conteúdos espíritas e poder chegar à primeira publicação do Livro dos Espíritos. Ou seja, duas colunas, a coluna da sabedoria e a coluna da moralidade. Um indivíduo comprometido com o trabalho, comprometido com o próximo. Uma joia da espiritualidade. Bom, a doutrina espírita, todos nós sabemos, ela se apoia sobre um tríplice aspecto: filosofia, ciência e religião. A filosofia, em toda a história da humanidade, ela sempre buscou, sempre fez perguntas e buscou responder às grandes questões da vida. De onde nós viemos? O que nós estamos fazendo aqui? Para onde nós vamos? Por que existe tudo como existe e não existe simplesmente nada? E outras perguntas muito sérias. Por que alguns nascem com tanto e outros nascem com tão pouco ou praticamente nada? Por que uns têm o supérfluo em abundância e outros estão lutando para sobreviver e não terão uma refeição decente durante toda uma encarnação? Por que isso? Aonde está Deus? Como a gente vai acreditar num Deus infinitamente justo e bom se a vida não parece justa nem boa? Essas são as perguntas que a filosofia materialista, a filosofia mundana faz. São perguntas pertinentes, você há de convir. Mas a doutrina espírita, buscando as mesmas perguntas, consegue respostas fantásticas. De onde nós viemos? Todos nós somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes. Estamos na nossa trajetória, buscando crescer, buscando amealhar conteúdos, experiências, vivências, nos enriquecer verdadeiramente com aquela riqueza que a traça não consome e nem a ferrugem corrói. Cada um de nós reencarna segundo as próprias demandas reencarnatórias, as próprias necessidades. Aqueles indivíduos que têm necessidades provacionais muito sérias, aqueles indivíduos que têm ainda uma dívida muito difícil no seu passado delituoso, reencarna, logicamente, em situações mais difíceis. Aqueles outros que já não têm uma dívida tão acentuada, aqueles outros cujas provações estão numa outra esfera da vida, reencarnam no ponto de vista material, numa vida mais confortável. No entanto, conforto material não está diretamente ligado ao conforto moral e espiritual. Nós não fazemos ideia dos conflitos, das perturbações e das dificuldades vividas por aqueles indivíduos que nós olhamos e falamos: nossa, mas como esse indivíduo é rico. Pode ser rico financeiramente, mas às vezes, do ponto de vista do equilíbrio interior, do ponto de vista da gestão das próprias necessidades morais,
é um indivíduo que está abaixo da linha da miséria. Nós nunca temos a consciência daquilo que o outro vive de verdade no seu mundo interior. A filosofia espírita tem como um dos principais pontos de apoio a reencarnação, porque só a reencarnação consegue explicar de forma coerente a manifestação da justiça divina. Sem a reencarnação, a vida é injusta. Com a reencarnação, com as explicações que ela propõe, que ela nos mostra, a vida se torna justa. Deus se torna justo e bom, porque se Deus deixasse com que nós escolhêssemos o que gostaríamos de viver, possivelmente nós estaríamos em situações muito mais difíceis e penosas do que estamos hoje. Mas Deus não permite, Ele não dá fardos que os nossos ombros não possam carregar. Por isso, além de justo, Ele é bom, infinitamente justo e bom. Para finalizar a questão da filosofia espírita, ela ainda nos aponta para o futuro. Nós estamos aqui reencarnados segundo as nossas próprias demandas espirituais, as nossas demandas pessoais, e nós estamos rumo a vivências melhores. Quanto melhor preparados estivermos, quanto mais acertarmos os nossos débitos com a justiça divina, quanto mais reciclarmos os nossos afetos, melhor nós vamos estar. E não precisa chegar na próxima encarnação, não. A gente pode ficar melhor e deve ficar melhor nessa vida, nessa encarnação mesmo. Estamos tendo a oportunidade, nesses dias de necessidades especiais, nós estamos tendo a oportunidade de refletir um pouco mais, de repensar muitos dos nossos comportamentos. Muitos de nós já teve a oportunidade de se desentralhar, jogar um bocado de tralha mental fora, tralha psíquica. Isso torna a vida mais feliz, porque torna a vida mais leve. Bom, e a ciência espírita? Nessa parte, muitas pessoas riem, falando que a doutrina espírita é uma pseudociência, e às vezes nem pseudociência. Por quê? Porque a ideia que se tinha até um tempo atrás, hoje já mudou. O pessoal que está atualizado já percebeu que mudou. A ideia que se tinha de ciência até um tempo atrás era a ciência positivista. Aquela ciência que repetia as mesmas experiências e tinha sempre o mesmo resultado, portanto, um resultado positivo. Exemplo, eu pego duas tintas, uma tinta uma tinta azul e uma tinta amarela, misturo, eu tenho verde. Chego aí em Niterói, misturo as duas tintas e tenho o resultado verde, portanto positivo. Atravesso a ponte e chego no Rio de Janeiro, repito a experiência, verde, resultado positivo. Então isso é aceito como fato científico. Por conta disso, a religião não era tido como ciência. Hoje em dia nós já temos a cadeira acadêmica de ciência das religiões. A psicologia era pseudociência, a homeopatia era pseudociência, e a homeopatia hoje é uma prática médica consagrada. Por quê? Porque ela apresenta resultados. Hahnemann estava certo. O próximo passo das, entre aspas, antigas pseudociências é a acupuntura, que também apresenta resultados. Agora, uma coisa interessante, se você for parar para pensar, nem a farmacologia é uma ciência totalmente positivista. Por quê? Do ponto de vista da química necessária para sintetizar os medicamentos, a farmacologia é positivista, porque nós pegamos as mesmas substâncias sob determinadas condições laboratoriais e temos ali um medicamento. Mas, do ponto de vista da aplicabilidade desses medicamentos, a farmacologia não é positivista. Por quê? Eu estou com uma febre, tomo um medicamento e fico curado. Você que está me ouvindo aí agora, tem uma febre, toma um medicamento, não acontece nada, o mesmo medicamento. Um terceiro tem uma febre, toma o mesmo medicamento, faz um choque anafilático
e se não for atendido competentemente pelos profissionais de saúde, pode desencarnar. Ou seja, a mesma substância, o mesmo medicamento, 3 pessoas diferentes, 3 respostas diferentes. Portanto, do ponto de vista da aplicabilidade dos medicamentos, a farmacologia não é totalmente positivista. A ciência espírita é a ciência da pesquisa, é a ciência que vai para as reuniões mediúnicas, conversa com os espíritos e depois pega os fatos relatados por esses espíritos e vai buscar a coerência, a averiguação. É uma ciência totalmente experimental. E quem quiser ter um pouco mais de contato com o método científico da doutrina espírita, ele está descrito lá no Livro dos Médiuns, no 1º capítulo, quando Kardec propõe a pergunta: há espíritos? Porque se não houver espírito, não há por que ter um espiritismo. O processo de investigação que ele descreve ali é o método científico da doutrina espírita, o método de pesquisa, de investigação, método de estudo. E a ciência espírita, ela tem como objetivo melhorar muitos dos aspectos das nossas vidas, consolar os corações e muitas vezes realizar a terapia desobsessiva, que é a terapia da libertação do encarnado e do desencarnado. Isso se dá através de um processo terapêutico. A gente chama o desencarnado para conversar. Vem cá, meu filho, por que você persegue fulano? Me conta a sua história, deixa eu entender o porquê. Me fale das suas dores. Isso é psicoterapia com desencarnados. E ali, contando, a gente vai entender a história do espírito e a gente vai conseguir conversar com ele com dignidade. Psicoterapia com desencarnados. E para finalizar a questão do tríplice aspecto da doutrina espírita, o aspecto religioso. Porque toda a proposta espírita, desde os seus levantamentos filosóficos, com os vários aspectos das perguntas propostas pela filosofia espírita e pelas respostas, a questão da reencarnação e por aí vai, com os aspectos científicos da doutrina espírita, qual é a grande proposta disso tudo? É o desenvolvimento moral do espírito. O objeto de estudos da doutrina espírita é o espírito, sou eu, é você que está aí me assistindo agora. Nós somos o objeto de estudos da doutrina. E o objetivo da doutrina é promover o nosso melhoramento moral. Então, pessoal, ler a doutrina espírita com o objetivo de aumentar a nossa cultura, de aumentar o conhecimento, é louvável, é bom, mas nós temos que ficar atentos às grandes propostas da doutrina espírita para a nossa vida, porque ela está aí para aumentar a nossa qualidade de vida, para tornar a minha vida, para tornar a sua vida mais leve, mais feliz. É para isso que a doutrina espírita vem. É para isso que nós estudamos a doutrina espírita, conversamos com os espíritos, trabalhamos, etc, etc. A doutrina espírita fala na fé, mas não aquela fé dogmática que nós praticamos durante milênios, mas uma fé raciocinada. Se nós pudéssemos colocar a fé espírita em termos modernos, nós poderíamos dizer: acredite e saiba por quê. Porque quando nós sabemos, temos convicção naquilo que nós acreditamos, nada nos abala. Se a nossa fé ainda ficar abalada, é porque está faltando convicção nos nossos preceitos, convicção nos preceitos espíritas. Mas ainda vamos além disso na questão da fé. A fé é uma ferramenta de melhoria da qualidade de vida. Por quê? Porque ela é uma fé laborativa. Não é uma fé morta, uma fé parada.
é uma fé atuante, é uma fé que a gente olha para um lado, olha para o outro e fala, gente, isso daqui não está legal, não está bom, eu preciso mudar. Então eu tenho convicção de que se eu me preparar, eu vou conseguir mudar. E começa a estudar e começa a experimentar as primeiras mudanças, os primeiros passos, e isso é fé laborativa. É o mesmo caso da esperança. Muita gente tem esperança, senta e fica lá paradinho, como se estivesse esperando a morte. Isso é esperança do verbo esperar. A doutrina espírita fala da esperança do verbo esperançar. Quem tem esperança do verbo esperançar tem uma esperança atuante, praticante, laborativa. A doutrina espírita sempre nos mostra, olha, o trabalho é importante. Nós só nos melhoramos quando nós estamos trabalhando, porque o trabalho é a prova inconteste de que nós realmente aprendemos aquilo que nós estamos lendo. É a prova inconteste de que nós estamos colocando em prática os conteúdos que nós dissemos acreditar. Então, meus amigos, para finalizar esse nosso encontro de hoje, a doutrina espírita, ela está aqui para aumentar a nossa qualidade de vida. Se ela ainda não está aumentando a sua qualidade de vida, acende aí a consciência, porque está faltando muito pouquinho para que você consiga fazer isso. Faltando muito pouquinho mesmo. Se você é um espírita, é um trabalhador, se você é um leitor, está faltando pouquinho. Basta uma iniciativa. Basta parar e falar, olha, eu vou parar de reclamar do trânsito hoje, vou sair 15 minutos mais cedo para não chegar no trabalho tão despreparado, porque o trânsito estava ruim. Olha, eu estou com medo de ter problemas de saúde, então eu vou me precaver seguindo as orientações. Todos esses procedimentos são procedimentos que mostram que o indivíduo está preocupado consigo mesmo e preocupado com o outro. E isso, por mais simples que seja, aumenta a nossa qualidade de vida. E a doutrina espírita nos mostra, olha, se você chegar no trabalho despreparado de manhã, você vai ter um dia mais pesado. Se você chegar bem no trabalho, você vai ter um dia melhor. Então, meus amigos, vamos nos preparar melhor. Vamos tentar fazer dos nossos dias mais leves, mais felizes, porque nós merecemos e nós podemos. A doutrina espírita está aí para nos ajudar. Um grande abraço para todos vocês, muito obrigado pela atenção, fiquemos todos com Deus.